Olá galera, meu nome é Diego Augusto e esse é o canal Entreveiro de Ideias. Bom gente, hoje eu escolhi um tema bastante atual, bem sensível, né? E que diz respeito à geopolítica. Para quem gosta de geopolítica e atualidade, hoje vai estar bom o vídeo. E eu vou falar, claro, com a minha visão, né? Sempre com a minha visão progressista, né? Porque eu sou um cara progressista, né? Então, se você tiver alguma coisa contra alguém progressista ou dito de esquerda, pode ir embora do canal, ou pode não ver o canal, ou pode deixar seu comentário se não concordar, sem problema nenhum, tá bem? Bom, hoje, mas eu tento sempre ter uma visão imparcial, né? E falar do que realmente está acontecendo, né? O que nós vamos abordar hoje? Hoje nós vamos abordar o problema é, dos Estados Unidos, né, que está movimentando boa parte, ou uma parte da sua máquina bélica, né, ali no Mar do Caribe, em frente à Venezuela. Hum? Isso aí tem várias nuances que a gente precisa ver, né? Está sendo reagrupado ali vários destroyers, navios de guerra, porta-avião, parece que tem um porta-avião, e F-35, que para quem não sabe é um dos aviões mais poderosos, né, e modernos do mundo. Tudo isso, né, para tirar bombas em barquinhos de alumínio com 5 ou 6 tripulantes. O que eles estão alegando é que esses barcos eles estão são de narcotraficantes, eles estão traficando, né, drogas ali pelo Mar do Caribe. Bom, o que que acontece? Isso aí, só acredita nisso aí realmente quem não tem nenhum. Não tem cabimento acreditar numa coisa dessas aí. Em primeiro lugar, o maior império do mundo, a maior máquina bélica do mundo, vai movimentar destroyers, fragatas, F-35 para tirar um míssil que vale às vezes mais de US$ 1 milhão cada míssil, se não me engano, para destruir barquinhos de alumínio com meia dúzia de pessoas. Sério isso? Primeiro lugar que eles estão contrariando a lei internacional de abordagem, né? Porque você não está dando chance para as pessoas explicar se são pescadores que estão ali, né? Eles podem abordar o barco primeiro, revisar para ver se tem drogas, e se tiver drogas, prender todo mundo e dar o devido processo legal internacional. Mas não simplesmente atirar uma bomba. Existem registros de algumas mais dessas pessoas que estão dizendo que eram apenas pescadores, e é bem provável que fosse. Então, a alegação do governo americano, do Donald Trump, de dizer que está combatendo o narcotráfico internacional de droga que é levada para os Estados Unidos, é uma explicação bem dúbia, né? Porque se você for ver, a maior quantidade de droga que entra nos Estados Unidos é pela fronteira do México, né? Ou seja, via terrestre, ou pelo Pacífico. Ali quando sai ali do Equador, do Peru, até mesmo da Colômbia. Essas são as maiores rotas de narcotráfico entre a América Latina e os Estados Unidos, para quem não sabe. Então dizer que estão ali movimentando uma máquina de guerra desse tamanho para combater o narcotráfico e para destruir barquinho de alumínio com meia dúzia de pessoas, com mísseis de US$ 1 milhão ou mais, é difícil de acreditar. Bom, isso é o primeiro elo da questão. O segundo elo da questão é o regime chavista, né? Liderado pelo Maduro. É realmente, e eu digo isso como progressista, mas eu não posso mentir, eu não posso dizer que isso não está acontecendo. É um regime autoritário, é um regime repressivo, né? É um regime que se reveste de democracia, mas não é, porque as eleições claramente foram fraudadas e sempre são fraudadas. E isso não é somente eu que digo, o Boric de Chile, que é um governo de esquerda, já admitiu, no Uruguai, que é um governo de esquerda, também admitiram que realmente as eleições foram fraudadas. Então fica difícil de defender um regime como o chavista, né, como o da Venezuela. Só que, ou porém, quem tem que resolver os problemas da Venezuela é a Venezuela e o seu povo, não uma intervenção de fora, e muito menos dos Estados Unidos. Então eu penso assim, o que os Estados Unidos querem? O que a Venezuela tem que os Estados Unidos estão movimentando a sua máquina bélica? Duas coisas. Primeiro,
e talvez mais importante, a Venezuela tem o maior jazigo de petróleo do mundo. Do mundo. Não tem ninguém que tenha mais petróleo que a Venezuela. E todos os países que têm petróleo, como a Venezuela, veja-se, por exemplo, a Líbia e a Síria, foram destruídos pelos Estados Unidos. Né? Muammar Gaddafi, na Líbia, ele foi deposto e morto pelos rebeldes armados pelos Estados Unidos. E quem tomou conta dos poços petrolíferos no deserto da Líbia, quem foi? As multinacionais americanas, para explorar esse petróleo. Isso é o segundo elo da questão, ou terceiro. O outro elo da questão, Estados Unidos precisam de uma porta para onde? Para a Amazônia. Né? A Venezuela ela é uma porta de entrada para a Amazônia. Se tu tomar conta da Venezuela, tu vai ter entrada para a Amazônia. E isso é uma questão muito delicada para o Brasil, porque o Brasil faz fronteira com a Venezuela. Então, se você for ver, esses são os elos que estão se fechando, né? E os interesses verdadeiros do imperialismo americano diante da Venezuela. Então, temos duas questões. Primeiro, o regime de Maduro tem que ser deposto pela Venezuela e pelo seu povo, sem nenhum tipo de intromissão de fora. E essa matança de gente que estão fazendo ali no Mar do Caribe, atirando bombas em barcos, tem que parar. Isso é um crime contra a humanidade, porque essas pessoas talvez nem sejam traficantes. Há registros que eram pescadores, e se forem pescadores, estão matando gente inocente, por que eles não abordam os barcos? Eles têm armamento pesadíssimo, eles podem tranquilamente abordar os barcos, ninguém vai repelir essa abordagem. E ver se realmente tem drogas e tem gente traficando e prender todo mundo. Agora, esse negócio de atirar primeiro e perguntar depois não existe. Não, isso aí não existe. Então, quero que você coloque aqui embaixo o que você acha sobre essa questão que está acontecendo no Mar do Caribe. Perigosíssima no meu entendimento, geopoliticamente falando. Deixe seu comentário, deixe seu like. Inscreva-se no meu canal para me dar essa força aí, se você gostou do vídeo, tá bem? E se você não gostou do vídeo, pode também comentar sem problema nenhum. O vídeo está aberto para todo mundo aí, tá bem? Valeu!